Quando surge o Alviverde, eu surjo aqui porque depois do sorteio da Libertadores da América, meu amigo, sorteio das oitavas de final, teve aí digamos assim, uma surpresinha aí muito interessante. O confronto aí de Botafogo e Palmeiras. John Textor deve ter ficado arrepiado quando viu ali as bolinhas dos dois times sendo sorteadas. Essa que é a grande verdade. Será que vai ter inteligência artificial? Rapaz, olha só o que o Zé Elias falou desse confronto. Mas antes, dá aquele like aí que sempre bom. Faz o YouTube jogar esse vídeo para mais palmeirenses aí fuçando no YouTube. Olha só o que o Zé Elias falou desse confronto Palmeiras e Botafogo nas oitavas da Conmebol Libertadores. Que conhecemos o caminho das oitavas de final da Conmebol Libertadores também na Sul-Americana. Galindo, por favor, olha Galindo, na tela, hein? Coloca o que eu pedi pra você aí, que você gravou na hora do sorteio, por favor. Nacional, o Galindo tá de férias, Nacional e São Paulo. Tá nada, tô vendo no grupo aqui. Flamengo e Bolívar, Colo-Colo e Júnior da Colômbia, Talleres e River Plate, Peñarol contra o primeiro do grupo C, que pode ser o Strongest, o Huachipato ou o Grêmio, eu também acho que vai ser o Grêmio. Botafogo e Palmeiras, segundo do grupo C, que eu citei agora, contra o Fluminense. Os times à esquerda jogam a ida em casa. E aí está a grande chave. Zé, o Grêmio, se ele ganhar e ficar em primeiro, ganhar as duas partidas ali, ele fica em primeiro, vai pegar o Peñarol. Mas ele está numa chave ali que tem mais brasileiros. Se ele ficar em segundo, pega o Fluminense. Mas aí tem essa complicação aí de não definir em casa. Então tá aí os duelos, chaveamento. De um lado, São Lourenço contra Atlético Mineiro. Quem passar, pega o segundo do grupo C. Já citei aqui, Strongest, Huachipato e Grêmio. Né? A definição acontece nessa semana contra o Fluminense. Talleres e River Plate, Colo-Colo contra Júnior Barranquilha. Então o River Plate só pode pegar um brasileiro na semi. Do outro lado, Nacional e São Paulo, Botafogo e Palmeiras, Peñarol. E aí a definição do grupo C, Flamengo e Bolívar. Você sabe por que houve comemoração, Zé, do sorteio com Botafogo e Palmeiras? Que o enredo está pronto. Duelo que será mais... Eu comemorei. Quem comemorou? Esse lado da mesa aqui foi a... Mas você comemorou de outra forma. Não. O Rio Branco nem disputa a Libertadores. Foi mais efusivo, assim, numa outra situação. Agora vamos falar tá gravado, do lado do enredo. Você tá aqui. A história. Você tá aqui, ó. Enredo é com Pedro Ivo. Você tá aqui, ó. Exatamente. Enredo é com Pedro Ivo. Bom, vamos lá, gente. Vamos citar aqui os duelos. Olhando ali, ó. Qual é, primeiro, o duelo que, eu já vou começar com essa opinião, Botafogo e Palmeiras é o duelo que a gente vai ficar aqui mais tempo falando. Ó, tem isso, tem Textor e Leila, tem o campo, tem o ano passado. O programa gosta muito de falar de Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Mas você não acha, Pedro? Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Não dá pra falar do Corinthians na Libertadores. Boa tarde a você. Boa tarde. Então, Zé, aí vamos começar por esse duelo. Esse duelo, tá? Botafogo e Palmeiras, que é o duelo que a gente vai ficar aqui esses dias todos aí. Ó, tem aquele jogo. Vão lembrar, obviamente, do brasileiro, como disse o Pedro, mas os bastidores ficam efervescentes, né, Zé? Boa tarde, Zé. Boa tarde, Edu, boa tarde, Bubu, boa tarde, Pedro, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não, sem dúvida alguma, né? De todos aí, nós temos aí confrontos interessantes, né? Eu acho interessante, por exemplo, Nacional e São Paulo, pelo São Paulo, mas pela tradição, por exemplo, do futebol uruguaio, que nos últimos anos não vinha colocando times nessa fase de classificação, e esse ano colocou dois, né? Tem o Nacional, tem o Peñarol que é duríssimo. O Peñarol é duríssimo quando joga em casa, né? Você tem ali o duelo argentino, Talleres e River Plate, e aí eu acho que o River Plate vai passar, pode colocar o River Plate na semifinal, eu acho que é mais time. E interessante, né? De novo, Atlético Mineiro e Fluminense, eu acho que são os dois grandes favoritos para se enfrentarem ali nas quartas e enfrentar o River Plate na semifinal. Do outro lado, é impossível não falar de Botafogo e Palmeiras. É impossível não falar de Botafogo e Palmeiras. Flamengo e Bolívar, acho que a dificuldade maior do Flamengo vai ser lá na altitude, né? Eu acho que isso vai ser bem complicado. Vamos ver o que vai... E aquele 4x3 vai ser lembrado quantas vezes sim, exato. Sim, muitas e muitas vezes. E outro, o Hendrick não tá mais, aí vão falar, mas o Hendrick... Muitas vezes. É o 4x3, é o Texo. É o possível confronto interessante.
com São Paulo nas quartas Saber de final. se, por exemplo, se fosse um confronto hoje, você colocaria quem favorito? Então, esse é um jogo difícil para Palmeiras. Colocaria quem? Não quero Eu acho que Palmeiras e Botafogo, como tem distância ainda, eu acho que o Palmeiras vai evoluir. Hoje? Tô falando hoje. Não, hoje o jogo tá é daqui falando a com seu 70 coração dias. que vai evoluir, você tá esperando que o Palmeiras lembrando melhor, a todos que terá Felipe Anderson e Dudu. Entendi. Aí vocês não estão colocando... tô falando hoje. Hoje o Botafogo tá mais na frente. Bom. Esse é um grande lance. Era só pra medir o Rio Branco. Mas, eu entendo. Não, mas antes vamos falar de confrontos. Eu quero saber quem é o campeão do sorteio. O Bubu, eles estão aqui querendo que você fale de São Paulo e não aguentou. Não. Mas vamos falar de Botafogo e Palmeiras primeiro. Esse é o duelo. Por que nós vamos... O que vai pesar mais, o campo ou bastidores nesse duelo? O campo. Normalmente, muito bom. Normalmente o que prevalece é o campo. Mas eu vou ser incoerente, porque ainda mais depois do sorteio, pra mim, o River vai ser campeão. Pô, mas você já fala de novo, deixa a câmera... Você já tá eu já falei antes. Tira a gente do sorteio. Lá no começo eu falei, ano que termina em 4, brasileiro não ganha Libertadores. Ano passado você falou a mesma coisa também. Interessa é o campo? Exatamente. Então, olha lá, pega a fita aí, eu já falei há um tempão. Ano que termina em 4, brasileiro não ganha. Então eu já falei, aí final em Buenos Aires. Ainda não foi anunciado o Monumental, mas muito possivelmente a final vai ser no Monumental. Aí o River ainda pega esse sorteio aí e tal. O River ficou no melhor cenário possível. Porque a gente tem um confronto ali embaixo, que é Colo-Colo. É o primeiro time a se classificar para as oitavas com 6 pontos só. É o pior time do pote 2, o Colo-Colo. E o Júnior Barranquilla, que dos times do pote 1, era o mais frágil, um time que não vence em casa. Então o River vai pegar um confronto nacional, ele é um gigante da Argentina, o Talheres é um bom time, mas na hora do vamos ver, o River engole o Talheres, né? Literalmente, desculpa o trocadilho. Parabéns pelo trocadilho. Então o River, assim, pra começo de conversa, pra você aí que faz as projeções, você já coloca o River na semifinal. E aí, sei lá, se vem Fluminense, Galo, Grêmio, o que vier do outro lado ali. O River já está na semifinal. E aí, imagina toda a atmosfera do continente, da Conmebol. O futebol brasileiro vem dominando a Libertadores. Nos últimos anos só ganha o clube brasileiro. Imagina a força pro River chegar nessa decisão, entendeu? Então, pra mim, o River tá na final. E aí eu acho que ele vai ser campeão em cima de um time brasileiro. Um time brasileiro que vem do outro lado ali, São Paulo, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, talvez o Grêmio. O River, pra mim, será campeão no Monumental em cima de um brasileiro. E aí vai acabar a hegemonia brasileira e confirmar que em ano 4 o brasileiro não ganha Libertadores. Tá aí, ele crava. Então não é no campo, como o Edu falou, é fora do campo. É a mística. A mística também, mas na Libertadores... Afinal, ele crava. Afinal, em Buenos Aires, no Monumental vai ser. Mas ali como é bom, foi que tá vendo outros estádios. Tá vendo? Mas aí o River vai chegar nele. Amigão, então afinal você nasceu... de quem tiver envolvido? Lógico, com certeza. Mas falou que é vistoria técnica, Bubu. Não, vistoria técnica. Se você tem o Talheres na final, o time argentino, o Talheres, ou Colo-Colo, o Júnior Barranquilla, aí você põe no estádio menor. É até uma questão de lógica. O Brasil... Mas e o Botafogo evoluindo? E o Flamengo evoluindo? Não pode chegar? Cara, se chegar um Flamengo... Aí você pode pensar em estádio grande. Galo vai deixar nem o River chegar na final. Mas, então, por exemplo, já teve final de Sul-Americana que ia ser na capital e jogaram pra Córdoba. Mas tem uma coisa que eu quero lembrar a todos, que pode ser que tenhamos do outro lado. Ali, do outro lado da chave. Isso aí. Da chave, do lado do Zé e do Pedro Ivo. Eu até concordo. Eu concordo que o River pode... O Monumental pode... Até porque o Monumental é uma maneira. Olha aí. Mas não condicionando a chegada do River. Acho que o estádio pode ser. Zé, o lado do Zé e do Pedro, do Fluminense nós podemos ter ali nas quartas de final. Vocês olham pros brasileiros, só brasileiros. São Paulo e aí talvez o Palmeiras e aí o Grêmio ou o Flamengo, entendeu, Zé? Ali desse lado aí pode ser que a gente só tenha brasileiro. Eu tô percebendo uma zica reversa danada desse lado aí, hein? Não. Nossa, agora vamos percebendo um negócio aí. Não, lógico que não. Vamos para... Atenção. Agora... Eu não tô entendendo o Bubu, não. Eu peço... Eu sou o mais fácil, eu já falei o campeão, quem vai ser campeão. Eu vi do futuro, cara. Eu sei o que vai acontecer. O Bubu tá falando do River, o Eduardo de Menezes fica insistindo, ele não fala Botafogo e Palmeiras, ele fala Palmeiras e Botafogo. Não, Botafogo ali, ó. Agora, vamos analisar duelo a duelo. Agora, sem borrifação, sem misturar temas. Vamos começar por Nacional e São Paulo. Não tem graça? Você já cravou São Paulo nas quartas? Já. Já?
Ô, Bubu, eu quero fazer uma não, aqui, eu ó. aposto em quem aqui? Aqui, ó. São Paulo contra o Nacional. Fecha nele aqui, ó. Fecha nele, porque ele já cravou. Fecha nele. Primeiro te falar uma coisa aqui. Fala lá quem que se classifica, São Paulo e Nacional? São Paulo. Agora vamos falar do outro duelo. Botafogo e Palmeiras. Eu vou ceder os meus minutos pra você. Não, tá Botafogo e Palmeiras é um duelo que... Bubu, você acha que quando saiu o papelzinho, Botafogo, como é que ficou a Leila? Quando saiu Palmeiras e o Textor? Teve gente que acha, comemorando? O que você acha que os dois pensaram quando saiu esse duelo? Eu acho que ninguém queria pegar um ao outro, né? Acho que o palmeirense não queria pegar o Botafogo. Mas o ano passado o Palmeiras fez uma virada incrível, histórica, para 4-3 e tal. O cenário é outro. Ao contrário, o Botafogo, se tem um time que ele deve estar muito mordido, da direção, né? Para não falar do goleiro à ponta esquerda, mas da direção. Se tem um time que o Botafoguense está louco para ter uma vingança, para ter um sucesso, para dar uma resposta, é contra o Palmeiras, né? O Textor, eu imagino, né? Dinheiro ele tem, né? Imagina, ele já deve oferecer um bicho, uma gratificação para passar para as quartas. Imagina ganhar do Palmeiras. Dobrado? Eu acho que vai ter, de um incentivo extra aí nesse sentido. E aí, então, por exemplo, mas eu não acho que esse duelo aqui vai ser decidido no extracampo. Em outro cenário, você pode ser uma final na Argentina contra o River e tal. Você pode começar a pensar em juiz, em Comebol, sei lá o quê. No caso de Palmeiras e Botafogo, eu acho que prevalece muito o campo. E neste momento, é claro que o jogo é daqui a 40 dias. Se o jogo fosse hoje? O Botafogo está melhor. O Palmeiras não está jogando bem em 2024. Ontem o Palmeiras ganhou mais um jogo assim, que é o adversário cometeu um pênalti infantil. O Palmeiras venceu na bola parada que não estava funcionando lá no final, mas não era jogo para o Palmeiras ganhar. Daí você vai, a tradição, a mística do Palmeiras, time resiliente que não desiste e tal. É difícil você ganhar do Palmeiras. O Palmeiras já acostumou até a não jogar tão bem e ele ganha mesmo assim. Só que o Botafogo está jogando bem. E fora de casa, o time está com personalidade, autoridade. A Copa do Brasil passa pelo Vitória. Ele ganhou a classificação dele para as oitavas. Fora de casa, foi lá do ganho do Universitário. Quase ganha do Júnior Barranquilla, mesmo poupando jogadores. No continente, eu já falei aqui, não tem elenco melhor na parte ofensiva do que o Botafogo. Pega aí Luiz Henrique, Júnior Santos, Tiquinho, Savarino. É muito assim, bom. Se o Palmeiras ataca, e imagino que o Palmeiras vai fazer isso, sobretudo no jogo em São Paulo, você dá espaço no campo para esses caras, é um time muito perigoso. O Botafogo hoje é dos times mais perigosos que tem. É que assim, a gente não sabe como o Abel vai montar esse time com o Dudu e com o Felipe Anderson. Que é uma dúvida, né? Então, são dois jogadores bacanas. O Caixa do Estevão também. Você pode ver o lado positivo ou o lado negativo. Pô, ele vai ter dois jogadores top, né? Só que, não é, Felipe Anderson entra e é certeza que ele vai cair como uma luva. Mas o cara precisa se adaptar, entender. O próprio Dudu. O Dudu vai voltar. Acho que não sei se ele volta no auge dele. Mas o tempo, Zé, talvez conte mais a favor do Palmeiras do que do Botafogo. O Botafogo tá jogando bem. O Palmeiras pode evoluir, né? Sabe, por exemplo, eu não consigo descartar o Palmeiras por causa de hoje. Não, estamos descartando. Estamos falando que o tempo pode ajudar o Palmeiras a evoluir. A entrada do Felipe Anderson, a entrada do Dudu, como é que vai ser? Porque são jogadores diferentes. Por exemplo, você tem Estevão, Hendrick, o Estevão velocidade, o Hendrick, a gente tem um misto de tudo aí. O Dudu tem a característica de quem? Como é que o Dudu vai jogar? Aberto? E o Felipe Anderson vai jogar aberto pela direita. O Felipe, eu vejo muita gente falando assim, não, porque o Felipe é o substituto do Veiga. O Felipe não é o substituto do Veiga. O Felipe é jogar aberto pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Ele joga assim. Recentemente estive na Itália para fazer o trabalho lá, cobrir o jogo da Inter de Milão, fazer uma matéria especial. Conversei com alguns amigos meus justamente sobre isso. E eles falaram assim, o Felipe jogou um determinado momento, alguns jogos, como um falso 9, porque a Lazio em determinado momento não tinha jogador e o treinador pediu para ele. Mas ele sempre deixou bem claro para o treinador, pelos lados do campo tudo bem, ou seja, pelo lado esquerdo com a perna invertida, pelo lado direito com a perna, buscando a linha de fundo, ele sempre jogou muito mais por esses dois lados, vamos dizer assim, com essas duas características. Como é que o Abel vai montar isso? Porque a gente sabe que o Mike é um avião ali pelo lado direito, uma das armas da equipe do Palmeiras. Como é que ele vai montar o time, o tempo de jogo, a capacidade de jogar um jogo a cada 3 dias, uma coisa é na Itália, o Felipe é o recordista, foram 152 jogos, se eu não me engano, seguidos, 152 mais de 150, acho que foram 152. Da Lazio foi o que mais jogou. 150, acho que foi isso, foram 152 jogos seguidos. No Palmeiras, com um jogo a cada 3 dias, porque daqui a pouco, quando voltar, nós teremos um calendário mais apertado ainda, mais complicado.
Como é que vai funcionar isso? Lembrando que o jogador que está na Europa é um outro ritmo, é outra maneira de treinamento também. Tem tudo isso que pode influenciar. E depois tem a qualidade do jogador que ajuda a se adaptar o mais rápido possível. O Palmeiras é uma equipe europeia, né, dentro do cenário nacional aqui, é uma equipe europeia, com as características de times europeus. Então talvez seja um pouco mais fácil, mas como é que vai casar essas características que o Abel, o Flaco vai jogar lá na frente? Vai jogar o Rony, ou vai jogar o Dudu como um falso 9? A gente não sabe. Lembrando que o Dudu joga por dentro também, viu? Então tem muita coisa. Gustavo Gomes. Isso. Os jogadores, a gente e não o sabe. Rios também, né? Não sei exatamente como volta, aquela questão. O Botafogo perde menos nesse sentido, né? Vai estar ainda mais entrosado. E o trabalho do Arthur Jorge é muito bom. Vão chegar novos jogadores, hein? Não, o impacto é muito positivo do Arthur Jorge. Tem um mês, mas assim, eu falei, o Palmeiras vai ficar sem esses jogadores, sem treinamento, você não sabe se eles vão voltar na melhor forma, se volta cansado, se volta sem ritmo. O Botafogo vai ter mais um tempo de trabalho para o Arthur Jorge, que por enquanto é excelente. Então, assim, eu vejo o Botafogo com grandes chances e motivação. O botafoguense, assim, não é que o Botafogo agora abriu mão do brasileiro ou nada disso, mas o botafoguense, especialmente depois do título do Fluminense o ano passado, o Botafogo virou o único dos grandes tradicionais do Brasil que não tem Libertadores. Você me deu uma oportunidade. Um gás, uma aura pro Botafogo é a Libertadores, entendeu? Você me deu uma oportunidade de perguntar, Pedro Ivo, mentalmente, Pedro Ivo, a gente fala do duelo mental de Palmeiras e Botafogo. Palmeiras é forte mentalmente. Claro. Esse Botafogo, ele tá muito mais forte do que aquele Botafogo do ano passado que mentalmente tomou a virada também do campo. O Botafogo tomava um gol, caía, desabava. O goleiro não é o mesmo, o miolo de zaga não é o mesmo, o desenho do meio de campo é diferente, o ataque é absolutamente diferente. É outro Botafogo. E o momento é absolutamente diferente. Técnico é diferente. Isso aí, muito pelo que o Arthur Jorge faz até aqui, é totalmente diferente. Eu acho que a gente pode olhar para agosto, meados de agosto ali, e lembrar, vai ser um componente, não tem como. A virada do Engenhão, final de outubro do ano passado, vai ser um componente. Agora, eu não consigo nem mais em junho, 3 de junho, ficar falando do trauma do Botafogo. O Botafogo passou pela fase eliminatória da Libertadores, foram 2 confrontos. Ele chega na última rodada já classificado para o mata-mata da Libertadores. Ele vem bem no Campeonato Brasileiro. Ele vem jogando cada vez mais bola, inclusive hoje, o Botafogo, para mim, veja bem, recorte pequeno, uma amostragem pequena, para não entenderem errado. O Botafogo, para mim, ele é muito mais seguro e sabedor do que ele quer fazer com a bola do que ele era daquele primeiro turno do Luiz Castro. O do Luiz Castro, ele tinha um escape muito bom, velocidade, uma fase iluminada do Tiquinho e do Eduardo e uma defesa que tinha que trabalhar muito. Trabalhou muito. Adrielson, Cuesta, o PR no gol, muito. Hoje em dia, você tenta estabilizar uma defesa para sofrer menos, você fala pouco do goleiro e você olha do meio para frente, você tem muito mais variedade de como você joga com bola parada, sabe? Com bola no pé. Se você joga com os 4 caras mais aproximados, se você joga com pontos, se você joga com escapos, se você joga com a bola construindo, não é que é melhor, não é que vai fazer mais pontos que o primeiro turno do ano passado. Só que hoje você está vendo que tem algo ali sendo construído, pode ser mais sólido. Vai ser campeão brasileiro? Não sei. Vai passar de fase na Libertadores com facilidade pelo Palmeiras? Não sei. O Palmeiras é um time muito forjado em dificuldade, em se reinventar. E quando você não dá nada para ele vai lá e vai primeiro impedir o outro time de jogar. E depois ele vai fazer o outro time cansar dentro do confronto e arranjar uma carta ali para vencer. Agora, o Botafogo hoje ele te dá muito mais segurança para você não ficar batendo na tecla, mental, o jogo doente, o André não está em campo. O time é outro, o treinador é outro, o ambiente é outro, o momento do Palmeiras é outro. Então, ficar batendo nessa tecla tem muito mais o componente. Vai ter muita falação, imagina eu até lá, Textor, Leila, vai ter muita memória do que foi o primeiro tempo do jogo no Engenhão, no Newton Santos e a virada, vai ter muito disso. Agora, achar que o campo hoje é só isso é brigar um pouco com os fatos. Agora... E hoje, o que o Arthur Jorge busca e acha de solução nas últimas semanas é mais interessante que o Abel. Isso quer dizer que ele é melhor que o Abel? O tanto que o Abel já teve que bater lá embaixo, reinventar e fazer o time jogar bem de novo. Jogava de um jeito, não está mais dando por causa da falta de peça, vou inventar de outro. Vou utilizar o jogador fora de posição porque não tem. Ele vai receber um Felipe Anderson. O Felipe Anderson, para mim, vai jogar muita bola no futebol brasileiro. Isso quer dizer que em meados de agosto já vai estar resolvendo o mata-mata de Libertadores? Não, porque do outro lado tem gente que está olhando também para o Felipe Anderson entrando, trabalhando. Entendeu? O que você vai dizer para mim? O Alan, volante, também vai estar chegando no Botafogo. Não é só o Felipe Anderson que está chegando. Tem peças chegando no Botafogo também. Agora, então, a gente precisa olhar menos para esse lado do trauma e mais porque vai ser feito no campo. O que o Botafogo faz no campo hoje é muito interessante. Sim. E tem um ponto que aí o torcedor gremista está em casa acompanhando. Não.
Acho que é o duelo que eu mais... Aliás, tudo aqui, né? Galindo, você tem aí, né, Galindo? É aquele que você vai Tudo assistindo. nos Você canais gravou da aí, né, Star Galindo? Plus. Como esse duelo me Vocês chama tanto gravaram a aí, atenção né? que eu vou pôr ali, eu vou assistir, vou gravar. Vai ser um duelo muito legal e interessante. O Palmeiras com os jogadores que tem, né? Nas seleções, Richard Rios, Gustavo Gomes e etc e tal. Se eles voltarem cansados, estão cansados. Se jogarem, ficam cansados. Se não jogarem, estão sem ritmo de jogo. Então, Rodrigo Bueno, é difícil? É difícil, meu filho. Complicado. Quer dizer, todo jeito tá ruim, nunca tá bom. Tem que ver pelo lado bom. Foram pra seleção. Ou seja, são jogadores de seleção, nível altíssimo, para enfrentar o Botafogo. Eles voltando, estando em condição de jogo, é isso que importa. Vão jogar bem. O que você achou das opiniões aí de Rodrigo Bueno e de Zé Elias? Deixa o seu comentário aí. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E aqui, ó, mais um comentarista que resolveu soltar os cachorros aí e mandar o papo sobre esse confronto Palmeiras e Botafogo. Você viu aí ou não? Clica aí pra você ver. Avante palestra.